Senhora professora Jéssica, meu nome é Vinícius, falar um pouco sobre os paraboloides, mais especificamente sobre os paraboloides elípticos. E começando com a definição de paraboloide. Paraboloide é uma superfície tridimensional formada por curvas chamadas parábolas que podem ser descritas por equações polinomiais do segundo grau. Eles podem ser classificados em dois tipos principais, elíptico e o hiperbólico. Hoje eu vou falar um pouco mais, falar melhor, mais detalhadamente, sobre o paraboloide elíptico. O paraboloide elíptico apresenta uma equação geral de z igual a ax ao quadrado mais by ao quadrado, onde o a e o b são constantes que afetam a largura da superfície. E voltando aqui, o paraboloide pode ser colocado como, posso dar um exemplo de um paraboloide elíptico como um prato raso, um prato fundo. E voltando, né? E o paraboloide elíptico tem um formato de tigela, como eu disse aqui, né? Tem um formato de tigela ou um prato fundo, sempre voltado para cima, quando z maior que zero, ou para baixo, quando z menor que zero, depende do sinal de z. E todos os cortes paralelos x, y, quando z é constante, e os sinais positivos em ambos termos quadráticos indicam que os cortes horizontais resultam em elipses. E todos os cortes paralelos aos planos xz e yz resultam em parábolas. Vamos agora ao segundo tipo de gráfico desta aula, o paraboloide hiperbólico. Sua equação também tem três letras, dois quadrados, mas dessa vez os quadrados têm sinais opostos. As possíveis variações de equação são com z sem quadrado, podendo ter o sinal de mais no quadrado de x e o sinal de menos no quadrado de y, ou em vice-versa. O mesmo ocorre quando y não tem quadrado e também quando x não tem quadrado. Vamos a um exemplo para entender o gráfico. Nessa equação z não tem quadrado e os quadrados têm sinais opostos, caracterizando que estamos no caso do paraboloide hiperbólico. Ao analisar no plano YZ, obtemos a parábola z igual ao y ao quadrado. E ao analisar no plano XZ, obtemos a parábola z igual a menos x quadrado. Observe que esses traços são bem esquisitos por enquanto. E ao fazer o traço do plano XY, obtemos duas retas, deixando ainda mais estranho. Ao fazer mais traços de altura diferente de z, obtemos hipérboles com uma orientação para z positivo e outra orientação para z negativo. Aqui no traço plano YZ, esse ponto é um ponto de altura mínima do gráfico, enquanto que no traço do plano XZ, esse ponto é de altura máxima do gráfico. E esse ponto é chamado de ponto de célula, justamente porque o objeto mais parecido com essa superfície é uma célula de montador. Olá, meu nome é Caroline Dionísio, eu sou da turma de Mecânica e hoje eu vim abordar um pouquinho sobre os tópicos de superfície e de revolução. O primeiro tópico que eu irei abordar é sobre a definição, o segundo é sobre os tipos de superfícies, na verdade, e o terceiro é sobre a área e o volume de uma superfície de revolução. Sobre a superfície de revolução, é uma superfície gerada pela rotação de uma curva plana, chamada de geratriz, em torno de uma reta fixa, que geralmente é chamada de eixo de rotação. Bom, se tivermos uma curva C em um plano, essa curva gira em torno de um eixo, que pode ser uma reta ou um ponto no plano. A trajetória de todos os pontos da curva ao longo dessa rotação gera uma superfície. A curva C é chamada de geratriz e o eixo de rotação é uma reta ao redor da qual a curva gira. A área de uma superfície de revolução é calculada a partir de uma curva plana que gira em torno de um eixo. Quando a curva y, no caso, igual à função de x, ou o x igual à função g de y, dependendo da situação, é girada em torno de um eixo. Ela gera uma superfície tridimensional. Para calcular a área dessa superfície de revolução, podemos usar alguns conceitos derivando de cálculo integral. Bom, a fórmula para calcular uma superfície de revolução é: se a curva y, que é igual à função de x,
com x contendo A e B, é girada em torno do eixo x. A área da superfície gerada é dada pela fórmula. A área da superfície de revolução, A, é dada por 2 vezes π vezes a integral definida de A até a função de x, multiplicada pela raiz quadrada de 1, mais o quadrado da derivada de f de x, tudo em relação a x, onde f de x é a função que descreve a curva que gera, né, a superfície, o f de x', que é a função linha, é a derivada de f de x, representando a taxa de variação da função, e o fator raiz de 1 sobre a função linha de x elevado ao quadrado leva em conta o aumento do comprimento da curva devido ao giro. Agora eu irei abordar um pouquinho sobre a área e volume de uma superfície de revolução. Bom, o volume de um sólido gerado por uma superfície de revolução pode ser calculado usando integrais. A ideia básica é que, ao girar uma curva em torno de um eixo, o sólido resultante pode ser aproximado por uma série de discos ou anéis. O volume será a soma dessas pequenas parcelas. A fórmula para o volume de um sólido de revolução é: quando uma curva y, que é igual à função de x, com x contendo A e B, é girada em torno do eixo, o volume do sólido gerado pode ser calculado pela seguinte fórmula: o volume de V é igual a π vezes a integral de A até B, sendo a função de x ao quadrado em relação a x, onde a função de x, que descreve a curva, gera o sólido, o fator f de x ao quadrado vem do cálculo da área da seção transversal do sólido, que, no caso de uma revolução em torno do eixo z, é uma área circular com raio da função de x. Agora eu, aluna Júlia Dimas Tenório, vou falar sobre curvaturas de uma superfície de revolução. É relacionada à maneira como a superfície se dobra em relação ao espaço tridimensional. Uma superfície de revolução é gerada pela rotação de uma curva plana, que é a geratriz, em torno de um eixo fixo. Para entender as curvaturas da superfície de revolução, precisamos explorar alguns conceitos fundamentais. Primeiro, a curvatura normal e a de Gauss. A curvatura normal refere-se à curvatura em que uma direção normal à linha de curvatura está no ponto considerado. A de Gauss é a curvatura total de uma superfície que é dada pelo produto das curvaturas principais em um ponto. Para a superfície de revolução, a curvatura de Gauss está relacionada ao comportamento da superfície em torno de um ponto específico. Na superfície de revolução, essa curvatura pode ser mais simples de calcular, pois depende da curvatura da geratriz. Terceiro, a fórmula da curvatura para a superfície de revolução. Uma superfície gerada pela rotação de uma curva y igual a f de x em torno do eixo x, a curvatura em um ponto da superfície pode se expressar da seguinte forma: A igual a f de linha, K igual a 2f de linha, sobre 1 mais f de linha ao quadrado, por 3 sobre 2. Onde f de linha é a derivada da função geratriz e f2' é a segunda derivada da função geratriz. Vamos lá. A primeira questão que ia ser resolvida vai ser sobre paraboloide elíptico. O paraboloide elíptico aqui dado a função x ao quadrado mais 2z ao quadrado menos x menos 6x menos y mais 10 igual a zero. Aí, como nessa equação, a gente tem um termo quadrado e tem um termo linear, que seria o x ao quadrado e o 6x, e menos 6x. A gente vai juntar esses dois termos para a gente depois transformar ele no termo quadrado perfeito, como a gente vai fazer aqui embaixo. Aí vai ficar x ao quadrado menos 6x, entre parênteses, mais 2z ao quadrado igual a y menos 10. Aí a gente vai pegar e vai adicionar um 9 nesse parênteses aqui, para a gente conseguir transformar esse termo num termo quadrado perfeito. Transformando esse termo aqui no quadrado perfeito, ele vai ser x menos 3 ao quadrado. Seria aí o resultado do quadrado perfeito. Como a gente adicionou um 9 aqui, a gente vai ter que adicionar um 9 aqui também no outro lado da igualdade. Aí adicionando um 9 vai ficar x menos 3 ao quadrado, entre parênteses, mais
2e ao quadrado igual a y menos 1. Pegando essa equação aqui inteira e dividindo por 2, vai ficar x menos 3 ao quadrado dividido por 2 mais e menos 0 ao quadrado dividido por 1 igual a y menos 1 dividido por 2, dando o vértice. Vamos lá. A segunda questão aqui a ser resolvida é sobre paraboloide e hiperbólica. Dada a função geral, 3y ao quadrado menos 12y ao quadrado igual a 16x. Pegando essa equação e dividindo por 48, 3 vezes 16 vai ficar y ao quadrado sobre 16 menos y ao quadrado sobre 4 igual a x sobre 3. Aí, para fazer as interseções sobre os planos, vai pegar essa mesma equação e substituir. A primeira interseção vai ser com xy, o plano xy, com o z igual a 0, ficando dando resultado como y ao quadrado sobre 16 igual a x igual a 3, x sobre 3, com o x tendendo ao eixo positivo. E pegando aqui a segunda interseção, a interseção do eixo x, do plano x com o plano z, com o y dado igual a 0, vai ficar a equação z ao quadrado dividido por 4 igual a x sobre 3, tendendo o x ao eixo negativo. Na interseção do eixo y com o eixo z com o x igual a 0, a gente vai dar o resultado com y igual a mais ou menos 2. Aqui fazendo toda essa resultado aqui, desenvolvendo toda essa equação. E é isso.